Olá, eu sou Celso Vieira de Carvalho e esse é o canal Vou Te Contar. E hoje eu vou te contar um pouco da história de Adelina Dores Monteiro. Pois é, foi assim que ela nasceu. E depois esse nome foi cortado, primeiro ficou realmente mais sonoro e Dores Monteiro. Dores Monteiro nasceu no Rio de Janeiro em 1934 e sempre a primeira coisa, ela sempre primou pela beleza e elegância, que era uma coisa natural dela. E ela, meu pai conviveu com ela no Rio de Janeiro quando era adolescente. Ela tinha 17 anos, estava começando a cantar. E meu pai falava, ela era linda. Ela usava aquela trança deitada nas costas. E os homens todos suspiravam por ela. É como se falava na época, ela era o colírio dos olhos dos homens. E aí, independente disso, claro, isso é bom, né, na vida, mas não é o mais importante. E ela permaneceu bonita até o fim. Eu tive o prazer de conhecê-la e produzi-la e tudo. E ela, aos 17 anos, começou a cantar, teve permissão dos pais para isso, precisou, porque era menor de idade, né? E começou a cantar na Rádio Nacional. E tinha um programa do Renato Mursi, que era um cara na época, que tinha esse programa chamado Papel Carbono. E aí a pessoa ia lá, cantava e tinha que ter um ídolo. Isso ela própria me contou, pessoalmente, que quem seria o ídolo dela. E ela falou, poxa, para mim é complicado, porque eu sou mulher, mas meus ídolos são todos masculinos. Por exemplo, os principais são Dick Farney e Lúcio Alves. Já falei do Dick Farney, pianista, cantor, e depois falarei um dia do Lúcio Alves, também um grande cantor também, fantástico também, eu gosto muito. Bom, e aí ela teve sucesso, ficou durante várias semanas com as músicas dela e tudo. E bom, e o tempo foi passando e ela sempre fazendo muito sucesso e ela faz aquela passagem, isso eu acho muito legal, de 60 para 70, sendo que ela começou nos anos 50, mas ela antes, né? Quer dizer, eu falei, com 17 anos começou antes, de 40 para 50, mas lá na época dos anos 50 para 60, ela acompanha, ela faz essa passagem do samba canção sofrido para a bossa nova. E ela transitou muito bem com isso. Ela tinha aquela voz, a Doris tinha uma voz pequena e afinadíssima, gostosa, quente, e ela tinha a divisão rítmica muito boa, ela fazia uma divisão muito boa das músicas, que isso era uma característica dela. E E aí ela gravou Vinícius de Moraes, Tom Jobim e tudo. Ela passou a gravar isso também. Mas um pouco antes ainda, vamos voltar um pouquinho antes, ela fez sucesso com algumas canções. Tem uma que chama Mudando de Conversa, que é Mudando de Conversa, onde que foi parar aquela velha amizade, aquele chopp gelado todo fim de tarde, num bar do Leblon. Meu Deus do céu, que tempo bom. Não sei se vocês conhecem isso, eu conheço porque eu ouvi meu pai e minha mãe cantando essa vida inteira. E depois tive a honra de ouvir pessoalmente ela cantando, né? Então, e ela cantava isso com o Lúcio Alves também, e tinha uma outra que ela cantava também que era tão bonitinho, que era Mocinho Bonito. Mocinho bonito, perfeito improviso do falso granfino, no corpo atleta, no crânio é menino, que além do ABC nada mais aprendeu. Isso também fez muito sucesso, isso era do Billy Blanco. E que depois eu farei um programa um dia só com ele. E aí ela foi passando, né, e fazendo, sempre gravando sucessos, e aí, como eu falei, gravou Bossa Nova, gravou Tom, gravou Vinícius, né, e, eu tive a oportunidade, já a Doris já madura, e já uma senhora, mas poxa, muito bonita ainda e afinada sempre, claro. Então, para mim, isso foi uma honra poder, a noite que eu pude produzi-la,
em que a gente conversou tanto e, e ela me falou tanto da vida dela. E a Doris, ela sempre, como eu falei, fascinou os homens pelo charme e a beleza dela, a inteligência e tudo. E ela casou 3 vezes. E sempre apaixonada pela vida e pelo amor e pelos companheiros dela. Ela foi feliz todas as vezes, segundo ela disse, sendo que o primeiro casamento durou muito pouco. Ela falou que apenas 3 meses, foi uma coisa rápida. Mas. E cantou até o fim da vida, cantou até os 88 anos, quando ela nos deixa e vai embora considerado de forma natural, né? E então aquela noite eu vou guardar sempre na memória quando eu produzi a Doris na Casa dos Sete Erros e foi mágica. O salão se encheu e nós jantamos juntos e batemos papo e ficamos no camarim batendo papo e depois eu falei na hora do show vem te buscar e ela entrou e foi ovacionada, inesquecível. Então, vamos guardar nos corações, nos ouvidos, procure ouvir, é muito importante. Doris Monteiro. Ela se foi em 2023, mas vai estar sempre na nossa memória e coração. Um beijo, Doris, onde quer que você esteja.